Imagine que seu coração parou, sua respiração cessou e o mundo ao seu redor escureceu. Por alguns minutos, ou até mais, você não estava aqui. Mas então, milagrosamente, você volta. E traz consigo memórias vívidas de um lugar que desafia toda a lógica e a ciência. Isso não é um roteiro de filme de ficção, é a realidade de milhões de pessoas que vivenciaram o que chamamos de experiências de quase morte, ou EQMS. O que são essas experiências? São relatos de indivíduos que estiveram à beira da morte ou até mesmo clinicamente mortos, mas foram reanimados e descrevem percepções e sensações complexas. Elas são incrivelmente diversas, mas também compartilham padrões surpreendentes que se repetem em culturas e épocas diferentes. Prepare-se para mergulhar nesse mistério que questiona a própria natureza da nossa existência. Um dos elementos mais comuns de uma EQM é a sensação de ser transportado através de um túnel escuro em direção a uma luz brilhante e acolhedora. Muitas vezes, essa luz é descrita não apenas como uma fonte de iluminação, mas como um ser de puro amor e sabedoria, que comunica sem palavras, apenas através de sentimentos e pensamentos. Outro fenômeno frequentemente relatado é a experiência fora do corpo. A pessoa se vê flutuando acima do seu próprio corpo, observando os médicos e enfermeiros trabalhando na tentativa de reanimá-la. Detalhes minuciosos do que foi dito ou feito na sala de emergência são frequentemente confirmados mais tarde, desafiando a ideia de que a consciência está ligada exclusivamente ao cérebro físico. Muitos descrevem encontros com seres de luz, anjos, ou até mesmo entes queridos já falecidos, que os cumprimentam com amor incondicional. Essas figuras parecem guiar a pessoa em sua jornada, oferecendo consolo e orientação, em um ambiente de paz profunda, onde o medo e a dor simplesmente não existem. Um dos aspectos mais marcantes é a revisão de vida. Num piscar de olhos, a pessoa revê toda a sua existência, não apenas os eventos, mas sentindo o impacto de suas ações sobre si mesma e sobre os outros. É um momento de clareza moral e emocional profunda, sem julgamento externo, mas com uma compreensão total das consequências de cada escolha. Ao final da experiência, muitos relatam um sentimento avassalador de amor incondicional, paz e aceitação. É uma sensação de voltar para casa, um lugar de total pertencimento, onde todas as dúvidas e medos se dissipam. Para alguns, é um vislumbre do paraíso, uma antecipação do que pode nos esperar. As EQMS têm um impacto transformador na vida daqueles que as vivenciam. Muitos perdem o medo da morte, tornam-se mais altruístas, priorizam o amor e as relações humanas, e desenvolvem uma profunda espiritualidade. A vida, para eles, nunca mais é a mesma, ganhando um novo sentido de propósito e interconexão. Historicamente, relatos de experiências semelhantes às EQMS podem ser encontrados em diversas culturas e textos antigos. Filósofos gregos como Platão, em sua obra A República, descreveram o mito de Er, uma narrativa de um soldado que morre, visita o além e retorna para contar o que viu, com detalhes que ecoam as EQMS modernas. No século XVIII, o misticismo e as histórias de visões pós-morte eram comuns. Mas foi apenas em 1975, com o livro Vida Depois da Vida do psiquiatra Raymond Moody, que o termo experiência de quase morte foi cunhado e o estudo sistemático dessas vivências começou a ganhar força na comunidade científica. Para a ciência materialista, as EQMS são frequentemente explicadas como fenômenos cerebrais. Teorias incluem a anóxia cerebral, ou falta de oxigênio no cérebro, que poderia gerar alucinações, a liberação de dimetiltriptamina, ou DMT, um potente psicodélico endógeno, ou até mesmo reações a medicamentos fortes. No entanto, essas explicações encontram desafios. Como as pessoas podem descrever eventos precisos enquanto seus cérebros estão supostamente inativos ou gravemente comprometidos? Como explicar a consistência dos relatos entre diferentes culturas, idades e condições médicas, se são apenas produtos de uma mente em colapso? Um dos casos mais famosos é o de Pam Reynolds, que em 1991 foi submetida a uma cirurgia complexa com hipotermia profunda, onde seu cérebro foi completamente resfriado e sua atividade elétrica cerebral cessou. Mesmo assim, ela relatou detalhes da cirurgia e do instrumental usado, desafiando a ideia de que a consciência requer um cérebro ativo. Outro testemunho impactante é o do neurocirurgião Dr. Eben Alexander.
Um cético convicto, ele contraiu uma meningoencefalite bacteriana rara, que devastou seu córtex cerebral e o deixou em coma. Durante sua experiência, ele relata ter viajado para um reino celestial, encontrando anjos e um ser divino, mudando completamente sua visão de mundo. É fácil para alguns descartar as EQMS como meras alucinações ou sonhos vívidos. Contudo, para quem as vivenciou, a realidade é inegável. A clareza das memórias, a profundidade das transformações pessoais e a consistência dos relatos entre milhões de pessoas em todo o mundo tornam essas experiências algo que não podemos ignorar. Independentemente das crenças pessoais, as EQMS forçam a humanidade a confrontar questões fundamentais. O que é a consciência? Ela pode existir fora do corpo? E o que realmente nos espera depois da vida? São perguntas sem respostas fáceis, que nos convidam a uma reflexão mais profunda sobre nossa própria mortalidade e o propósito da existência. Os relatos de EQM, com sua universalidade e poder de transformação, sugerem que a nossa existência é muito mais complexa do que apenas o que podemos ver e tocar. Eles apontam para uma dimensão além da matéria, um reino espiritual que talvez esteja sempre à nossa volta, mas que só é revelado em momentos extremos. Mas, se as EQMS são reais, o que isso significa para o nosso destino final? São elas uma prova do céu, do inferno ou de algum tipo de existência contínua? A ciência continua a buscar explicações, e o debate permanece aceso. Mas para quem tem fé, a resposta não reside apenas no que a ciência pode provar. É neste ponto que a perspectiva espiritual e a fé se entrelaçam com esses relatos misteriosos. Para milhões de crentes em todo o mundo, as experiências de quase morte não são apenas fenômenos cerebrais, mas podem ser vislumbres da promessa de Deus para a humanidade. São ecos da verdade que as Escrituras têm proclamado há milênios. A palavra de Deus nos oferece a mais profunda e consoladora perspectiva sobre a vida e a morte. Enquanto a ciência busca desvendar o que acontece nos limites da existência, a fé nos revela o que o Criador preparou para aqueles que nele creem. Não precisamos temer o desconhecido, pois temos uma esperança viva e inabalável. Em João, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia declara: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Esta é a promessa central. Através de Jesus Cristo, temos a garantia de uma vida que vai além da morte física. As experiências de quase morte podem nos dar pistas, mas a fé em Jesus nos dá a certeza. Ele mesmo morreu e ressuscitou, abrindo o caminho para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ele não apenas nos mostra o caminho, ele é o próprio caminho, a verdade e a vida. A Bíblia nos convida a crer e a confessar essa verdade. Em Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10, está escrito: "Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação." É por meio dessa fé que recebemos o Espírito Santo, o Consolador, que habita em nós e nos dá a certeza da nossa salvação. Ele nos capacita a viver uma vida transformada aqui na terra e nos guia em direção à nossa herança eterna, preparando-nos para o encontro com o Pai. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos lembra: "Mas, como está escrito, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetraram no coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam." As EQMS podem ser apenas um pálido reflexo da glória que nos espera, um sabor do que Deus tem reservado para nós. A esperança cristã não se baseia em vislumbres de experiências extremas, mas na rocha inabalável da Palavra de Deus e na ressurreição de Jesus Cristo. Não precisamos de um túnel de luz para saber que há algo mais, temos a luz da verdade divina que ilumina nosso caminho e nos dá paz em meio à incerteza. Essa é a mensagem de esperança que as Escrituras nos trazem. A morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna com Deus, para aqueles que aceitam seu amor e sua salvação através de Jesus Cristo. Não é uma promessa vazia, mas uma certeza garantida pela fé e pela obra do Espírito Santo em nossos corações. As experiências de quase morte nos provocam a pensar, a questionar. Mas a fé em Jesus nos convida a confiar, a aceitar um amor que é maior do que qualquer medo. Se você está buscando respostas,
paz ou um propósito maior, saiba que Deus te convida para uma vida plena, aqui na eternidade. Que esta reflexão sobre as EQMS e a esperança cristã inspire você a buscar uma conexão mais profunda com o Criador. A vida é um presente, e a eternidade nos aguarda. Se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e, claro, inscreva-se no canal para mais curiosidades e reflexões sobre os mistérios da vida e da fé.